Olá, meus amigos queridos. É uma alegria estar aqui com vocês, trazendo a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós estamos incumbidas de passar a lição 75, intitulada Libertemos. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Elaine Menato, sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. E a convite do Davi, nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho juntos. Primeiro eu vou fazer a leitura e aí nós vamos batendo um papo, conversando, pauta a pauta. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o. Essa pequena frase encontra-se no livro de João, no capítulo 11, no versículo 44, e está relacionada ao reviver de Lázaro, né? Lázaro se encontrava morto, a gente sabe, né, que não estava morto plenamente, mas as escrituras trazem como que ele estava realmente morto, e Jesus indo até o sepulcro, visitando Marta e Maria, pede que abram, né, a pedra e pede que Lázaro saia daquele local. Após 3 dias ele estivera preso, como se realmente estivesse morto. Então esse versículo é esta passagem de Lázaro. Emmanuel vai então começar nos dizendo: é impossível pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação, os que dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja da nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem, nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Esse é o texto, tá? Bom, gente, libertemos. O que é libertar? A gente sabe que libertar é estar livre de algo que nos prendia, né? E aqui ele está dizendo para que a gente liberte alguém. Libertemos, não é liberte-se. É para que a gente liberte alguém. Então o título começa já numa reflexão muito grande. Libertar quem? Por quê? Para quê, né? E aí ele começa a falar para nós, né? Emmanuel começa dizendo da importância de pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro do túmulo,
né? Daquele momento ali angustiante, daquelas irmãs que estavam vivendo aqueles poucos dias, mas estavam tristes, de luto. Mais que isso, né? Jesus pede que ele volte, traz a vida e pede para que seja restituído para Lázaro a liberdade. É a liberdade. Então, é muito profundo porque nos remete ao quanto nós estamos presos. Presos a quê? A quem? E por quê? Por que a gente vive preso? O que será que Jesus quis dizer, né, Lázaro? Restituir-lhe a liberdade? Mas ele já não era liberto antes? O que será que Jesus quis dizer, né? Desataio. Desataio porque ele estava enrolado em faixas, né? Costume, eles lavavam o morto, né? Aquele corpo, passavam óleo, passavam perfumes e depois enrolavam eles em faixas. E aí Jesus diz: tire essas faixas deles, né? Dele, desataio. Tire aquilo que estava prendendo e deixai-o ir, seguir, para que ele se liberte, devolvendo ele a liberdade que ele tanto necessitava. Que liberdade será essa? O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Então, naquele momento, Jesus dá a ele uma nova oportunidade de terminar ali aquela existência resolvendo situações, atendendo às suas experiências que talvez até aquela hora, até aquele momento, estavam confusas. Como nós também, né? Nós temos experiências, nós temos sentimentos confusos. Lázaro também. Lázaro vivia como nós, na carne, trabalhando, se alimentando, fazendo a sua vida, né? A sua lida. E aí Jesus dá oportunidade para que ele se desalgeme daquilo que o prendia e que ele tenha a oportunidade dali para frente renovar-se, atendendo às novas experiências. Que importante esse chamado! E eu fico refletindo quantos de nós vivemos atados, presos, amarrados a faixas invisíveis que fazem com que a gente se sinta realmente morto para alguma coisa, para alguma situação, alguma dor muito profunda. E Jesus é muito claro, o Evangelho, ele vem nos mostrando: desatai, liberte-se, vá. Então, a nossa primeira reflexão é em relação a isso. Quantos de nós vivemos atados por várias questões e não permitimos a presença do Cristo na nossa vida quando Ele pede: saia dessa situação, reviva, seja feliz, caminhe. Mas a gente continua aqui no texto e Emmanuel vai dizer que também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. A gente sabe que fossa era muito utilizado na época dos nossos avós, né? Aquele lugar que se usava para banheiro ou era colocado a sujeira, né? De banheiro, né? Nossas necessidades ali, né? As fezes eram colocadas em fossas e ficava aquilo ali até encher, fechava o buraco e abria-se um outro buraco.
E ele vai dizer que muitos de nós estamos na fossa da negação. Que profundo isso, né? Também nós, quando estamos na alma, estamos aqui nessa dor profunda, vivemos na sujeira da própria negação, do não aceitar-se, do não querer mudar. Então, olha que importante a gente trazer tudo isso para a nossa vida. O quanto que nós precisamos sair dessa condição de sujeira, de coisa fétida, mal cheirosa, que muitos de nós estamos ali naquela dor, naquela sensação, naquele sentimento. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam das nossas esperanças e os que nos lançam em abandono. Ele fala aí de 4 situações. O que são esses que dilaceram os nossos ideais? São as pessoas que vão contra tudo aquilo que a gente acha que é certo. Vem realmente dilacerar. Você não consegue. Imagina, não vai dar certo. Mas você vai fazer isso? Que bobagem! Para que estudar? Para que fazer? Quer dizer, está dilacerando, está doendo em nós, lá dentro, os ideais que às vezes são tão importantes. Vem alguém de fora e faz com que a gente se sinta pequeno, machucado, dolorido, dilacerando os nossos ideais. Outros nos arrastam à desilusão. Tudo é muito ruim. Imagina, né? Aí começa aquele assunto para que a gente fique desiludido com a vida. Não tem jeito. Imagina, você acha que isso... O mundo poderia acabar. Olha o jeito que tá. As pessoas hoje fazem isso, fazem aquilo, jogando para nós uma desilusão tão profunda que muitos se deixam levar por isso. Outros zombam das nossas esperanças. Mas você tem esperança de um dia melhor? Eu tenho, mas que bobagem! Que dias melhores! A gente vê nos noticiários, na internet, só coisas ruins. De onde você tira essas esperanças? Para de ser bobo, para de ser boba. Quer dizer, zomba daquilo que a gente almeja de melhor. E aqueles que nos lançam em abandono. Depois de fazer tudo isso, viram as costas. Ei, aquela lá, ó, deixa pra lá. Só fala disso, só fala de coisa boa. Eu não quero mais a presença dessa pessoa. E vira as costas pra gente. E a gente se sente abandonado. Essas pessoas, elas assemelham-se a mortos na cripta, no caixão, no cemitério, né? De nossas agoniadas recordações. Nós temos essas pessoas à nossa volta, deixamos-nos contaminar e a gente acaba se envolvendo de tal forma que nos assemelhamos a mortos. A gente acaba acompanhando esse tipo de pessoa. As nossas recordações se tornam agonias, se tornam tristezas. E será que a gente não merece afastar um pouquinho realmente disso e refletir e mudar o padrão, mudar os nossos pensamentos? Os dias passam, os anos passam e muitos ficam lembrando dessas condições. Então ele diz aqui que lembrar disso é como reavivar velhas úlceras.
A gente fala que quem vive de passado é museu, não é? Quando a gente vai no museu, vai ao Museu do Ipiranga, que é lindo, tá reformado lá em São Paulo. A gente entra ali, né, começa a ver a história do Império Brasileiro, né, as carruagens, o mobiliário, né, da família real portuguesa. A gente está no museu vendo coisas velhas. Se você traz essas questões da sua alma para fora, você está reavivendo, você está se machucando, se dilacerando todas as vezes que você relembra aquilo que te fez mal. Então você está novamente atado. Todas as vezes que nós lembramos de algo que nos fez mal, nós nos atamos. Nós ficamos novamente fechados, trancados. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, porque é muito triste se sentir angustiado, é imperioso que a gente retire isso do coração. E olha o que Emmanuel fala, e entreguemos ao sol da existência. Por que o sol? Porque o sol aquece, o sol é transformador. Em dias frios, a gente procura um olhinho, né? A gente fala assim, ai, tá saindo um olhinho do sol. E a gente busca aquele sol para se aquecer. E quando a gente se sente aquecido, dá uma coisa tão gostosa, dá uma sensação tão boa de leveza, de carinho. E olha só que bonito, pega essa angústia que está no teu coração e manda para o sol, joga isso fora. Olha que coisa linda, é imperioso retirar as angústias do coração, da alma, do pensamento e deixar isso voar para fora, para que a gente não se contamine, para que a gente se desate. Não basta, porém, não basta apenas isso, né? Esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja da nossa parte auxílio a eles. Olha só, não basta você apenas tirar o seu problema, resolver-se. Ai, agora eu estou bem. Eu peguei as minhas situações e eu estou devagar me desatando, retirando elas de mim. Ai, que legal, eu estou ótima. Ai, obrigada, Jesus, muito obrigada. Isso é importante. E tem muito a ver com amar-se, que Jesus ensinou. Ame a ti. Então, esse primeiro momento, eu estou resolvida, eu estou me amando, eu estou entregando as minhas dores, eu estou me reorganizando. Mas você vai ter a verdadeira paz se você não ajudar aqueles que necessitam, aqueles que ainda pensam em magoar, em dilacerar, em destruir ideais? Como vai ser isso na sua vida? Você vai estar bem, vai estar joia, mas e o outro? Como é que fica? E aí é que vem o pedido para que a gente ajude esses a se desagrilhoarem, saírem dos agrilhões, das dores, daquilo que os prende. Quando vemos noticiários, né, de animais, ou você está assistindo um filme e tem aquelas armadilhas, né? E o animal está ali, passa e é enganado por algum alimento e aquele agrilhão o prende. Que dor, né? Aquilo pegar na pata do bicho, prender ele ali. É como se fôssemos nós.
os agrilhões da vida vêm e nos prende. E para que a gente saia disso, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então Emmanuel fala, se nós estamos bem, por que não ajudar aqueles que nos fizeram mal? Não é fácil, não é fácil. Mas a gente pode aos poucos, com a nossa mudança, a gente pode ir devagar. Quando a pessoa voltar a falar para nós, tentando nos diminuir, retirar, né, as esperanças que nós carregamos, já preparados então, nós podemos virar essa chave, falar de coisas boas. Oh, meu irmão, você tem razão, está chovendo, mas assim que parar a chuva virá o sol. Isso é um exemplo, né? Cada um vai conseguir aí fazer essa virada de chave dentro das suas experiências e do assunto, do contexto que estará sendo falado. Mas nós precisamos já usar desses artifícios maravilhosos de entendimento crístico para que a gente continue bem, para que a gente tenha firmeza e estar desatado. Não permitir que o outro venha novamente nos atar, nos prender, jogar para baixo. A pessoa veio, te falou alguma coisa, te leva de novo àquela desilusão e você vai permitir? Imagine o Cristo, quantas palavras ouviu de negação, palavras que para nós não suportaríamos, de humilhação, de dor, de sofrimento. Fala, não, isso daí que você está falando não tem nada a ver, né? Falavam isso para Jesus, humilhavam ele, mas o Senhor estava ali firme. E ele deixa esse exemplo. É claro que nós vamos, ora compreender, ora cair. Mas a lição de hoje, ela pede libertemos o outro daquilo que nos faz mal. Deixe o outro ir. Mas para ele ir, nós precisamos ajudá-lo, nós precisamos envolvê-lo com carinho. Muitas dessas pessoas estão necessitando de amor, de um abraço, de um sorriso. Você já parou para pensar? Quantas e quantas pessoas estão, quantas não, milhões de pessoas precisam só de um abraço, de serem ouvidas. Isso é desatar. Deixar que o sol da existência se encarregue das dores de cada um. Então, vamos pensar nisso. Quantos estão agrilhoados a nós ou às dores que trazem e que nós podemos ajudá-los nesse libertar-se. Emmanuel também pede para que a gente não os condene. Quem somos nós para condenar o outro, não é mesmo? Eu faço muito essa reflexão do julgamento. Eu julgo o outro, mas qual é o moral que eu tenho para fazer isso? Será que também eu não trago questões para serem julgadas? A gente, né, reflexões. Emmanuel traz muito de reflexões. São frases que a gente para e vai pensando, vai trazendo para a nossa vida. Não condená-los,
não azedar-lhes o sentimento. O que é azedar o sentimento? O que é azedo? Quando a gente deixa alguma coisa para fora da geladeira e aquilo azeda. Fica um cheiro horrível, não é mesmo? Azedou o feijão. Meu Deus, que horrível. Que cheiro ruim. O leite azedou. É horrível, né, gente? Talha, fica aquela coisa talhada. Então não é para nem condenar, nem para azedar o sentimento do outro. Porque se eu já passei por isso, eu não quero que o outro passe. Nos parágrafos de cima, Emmanuel está dizendo para que a gente se desate, se fortaleça e depois ajude o outro. Então, por que que eu vou condená-lo? Por que que eu vou azedar o sentimento do outro se isso para mim era ruim? Olha que importante reflexão. Mas sim, exonerá-los de todos os compromissos, ajustando-os a si próprios. Exonera essa pessoa, deixa ela ir, liberta, deixa que ela vá embora, tira ela da sua vida de vez. Não assim de tudo, né? Mas a gente deixa assim um pouquinho e segue outro caminho, segue adiante, deixe essa pessoa ajustar-se. Mas não complique a vida dela, não magoe, não provoque, não seja você o provocador de desentendimentos. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Quando a gente liberta de coração, mas é de coração, viu, meus amigos? Aquelas pessoas que estavam assim, atadas a nós, mas a gente faz isso com a alma, de qualquer obrigação. Ah, eu estou deixando ele ir, mas ele fez isso para mim. Ou, eu deixei ele ir, mas eu ajudei nisso. Não é assim. Deixa ir, deixa embora, segue, deixa a pessoa ir buscar os seus caminhos. E quando a gente faz isso de uma forma bondosa, amorosa, né, cativante, essas pessoas, elas vão muitas vezes compreender, entender, abrir os seus corações à luz da regeneração. Quando nós as castramos naquelas dores que trazemos, obrigando-as ou falando coisas, magoando cada vez mais, nós as prendemos. Aí fica aquela coisa assim, eu não gosto do fulano, eu não gosto do beltrano, nanani, então eu desacredito de tudo. Mas, nós estamos aqui num período tão curto, tão pequeno, eu falo sempre isso. Para mim, já se passou meio século. Meio século. Quanto me resta? Não vou chegar a 100, né? Espero que não, né? Mais meio século? Será? Não, né? Dá muito trabalho. Já passei 50. E aí, para que ficar preso, amarrado, atado a essas questões? Liberta, deixa voar, deixa ir embora. Estava uma vez no centro e uma pessoa, uma senhora, se aproximou de mim, a casa estava cheia, e ela me chamou num canto, ela me abraçou e ela disse: Elaine, eu queria te pedir perdão. E eu arregalei o olho, né? Eu nunca tinha feito nada, na minha consciência. Nunca tinha feito nada. Ela também nunca tinha feito nada pra mim. Uma pessoa que eu tenho muito carinho. Aí eu falei,
Mas por que, né, que a senhora tá me falando isso? Porque há 5, sei lá, gente, acho que eram 5, 6 anos atrás, eu me dirigi a você de uma forma rude e ficou em mim que eu tinha te magoado. Gente, a hora que ela me falou isso, eu fiquei pensando, ela ficou 5 anos mentalizando essa questão que eu nem sabia. Aí, claro que eu a abracei, nossa, dona fulana, que isso? Eu gosto muito da senhora, esquece, me dá um abraço. E realmente abracei, ela se emocionou e tudo bem. Quanto tempo a gente perde e às vezes o outro nem tá sabendo, nem sabe da nossa, né, daquilo que a gente, da nossa existência mesmo. Às vezes você passou, você falou naquela hora uma coisa, você nem percebeu e o outro pegou e fica, e fica. Nossa, misericórdia, a pessoa fica. Gente, isso dá doença, dá dor. Então, a gente precisa que a pessoa se liberte disso. E aí eu percebi que ela, para se libertar, precisava que eu a perdoasse. E eu nem sabia do que. Imagina, gente, não lembro nem da semana passada, né? Imagina 5 anos atrás. É muito, né? Mas por que que eu trouxe isso? Porque muitas vezes nós nos prendemos a coisinhas pequenas e ficamos, ó, mentalizando aquilo. E mentaliza, e mentaliza. E aquilo tá fazendo mal para nós. Libertemos. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Se alguém chegou até você, trazendo realmente essa profunda dor, para que você caísse de alguma forma, te empurrando para um desajuste emocional, ou esta pessoa está passando por isso, ajuda-o, liberte-o, faça com que ele melhore, refazendo-se. É meio complexo, né? Porque como que eu vou ajudar aquele que me fez mal a refazer-se? A gente está aqui de passagem, como eu já falei. Se você não consegue ajudar essa pessoa diretamente, faça de outra forma. Faça com que ela não saiba que é você que está ajudando em alguma situação. Mas não deixe de fazer. Ajude, colabore. Entretanto, além disso, né, de você estar ali ajudando essa pessoa a refazer-se, a levantar-se para o bem, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Deixa ir. Não o constranja, não o magoe, só deixa, só vai. Você vai ser mais leve, a pessoa vai ficar mais leve e tudo vai dar certo. Então, a lição que Emmanuel traz para refletirmos hoje é esta. Parece simples quando a gente lê, mas aí você vai pegando os parágrafos, você vai assimilando, vai trazendo para a sua vida e vai pensando: quanto eu ainda
Preciso aprender, preciso trabalhar para me libertar, mas libertar o outro. Deixar que o outro vá, siga o seu caminho. Então, meus queridos, vamos pensar nisso. Vamos pensar nessas faixas, né, que ainda estão amarradas, que nos prendem. Vamos tirar lentamente, sem provocar dor, angústia, nada disso. Vá se desenfaixando, vá saindo do seu sepulcro de dor, de angústia, daquele luto profundo que você carrega. Trabalhe isso no seu coração. E todas as questões que para muitos pode ser frívola, pequena, mas que para você é profunda, é dolorosa, né? O Senhor está contigo, como está comigo, está conosco. E para encerrar, eu queria fazer uma prece com vocês. Vamos orar? Mestre Jesus, amigo, neste momento nós estamos encerrando a nossa fala, este evangelho desta noite, deste dia. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos proteja, envolva cada família, cada pessoa, cada consciência que sinta-se atado, amarrado, preso às dores da alma. Fortaleça todos nós, Senhor, para que possamos, ainda com muita pequenez, trabalhar no nosso coração aquilo que dói, aquilo que magoa, aquilo que nos prende. Mas, Senhor, na confiança que temos em Ti, na Sua luz, no Seu carinho, nós te pedimos, ó Pai, proteja-nos, fortaleça os nossos corações, as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Deixemos ir e libertemos. Ajudemos no progresso de todos que estão necessitados. Muita paz a todos nós. Que assim seja. Muito obrigada. Mais uma vez eu desejo muita paz, muita luz, gratidão por esse momento. Que o Senhor nos abençoe sempre. Até mais.